Oi, gente! Ai, meu Deus, eu tô aqui rindo, né? Continuo gripada, né? Porque esse vídeo é um dia seguinte, hoje é sábado, dia 7 de março. Eu começo o vídeo rindo aqui, mas, gente, eu tô bem, assim, posso dizer que triste, né? Por uma situação que me aconteceu e que me fez refletir muito. Confesso que me deixou, não chateada, mas triste. Sabe aquela frase que a Anne Frank fala? Eu acredito na bondade humana? Pois é, eu acredito, sabe? Eu sou essa pessoa esperançosa que, que crê nisso. Mas ao mesmo tempo eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, no mundo falta muitas pessoas, né? Precisa de muitas pessoas bondosas, as pessoas estão muito ruins. Será mesmo que não tem a bondade? E que na verdade está faltando mais gratidão? Em vez de falta pessoas boas, estejam faltando pessoas bondosas ou estejam faltando pessoas gratas, em vez de ser a falta de pessoas boas, tá faltando pessoas que têm bondade no coração, sabe que quer ajudar, esteja faltando pessoas com mais gratidão. Infelizmente tem pessoas ingratas. Vou relatar algo que me aconteceu agora há pouco. É, Hoje é sábado, então eu acordei cedo porque eu precisava levar uns documentos em um certo lugar, né? Então acordei eu, peguei os documentos e fui. E assim, quem me acompanha aqui sabe que eu sou dona de casa, então eu não trabalho. Então eu dependo do meu marido. Só que, assim, as moedinhas que sobram, eu pego e coloco numa tampinha, que é tipo um cofrinho que eu falo, onde essas moedinhas são para ocasiões, assim, onde eu precisar para coisas pequenas. Ah, eu preciso comprar alguma coisa pequena, de urgência. E eu tenho aquele dinheiro ali, sabe? Então, eu precisava levar cópias para esse lugar dos documentos. Então, como eu tô pegando essas moedinhas e deixando ali, não gasto com bobagem, eu tinha uma moedinha, então eu peguei uma quantia, acho que de moeda de 50 centavos e R$ 1, acho que deu R$ 6. 6,50, para ser mais exata, porque eu não sabia quanto que ia custar as cópias, porque eu não sei quanto está custando as Xerox. Então fui eu, né? Peguei esse valor e fui. Só que quando eu cheguei no local, que eu fui me certificar de que precisava de fato de Xerox, a moça lá falou para mim, né, a secretária, que eu não precisava ir pagar lá em outro lugar para tirar Xerox, que lá mesmo ela fazia de graça, né? Ela fazia para mim. Então ela fez, então eu não precisei gastar aquele dinheiro. Como o local fica bem perto da casa dos meus pais, né, eu pensei, já que terminei aqui, terminei rapidinho, foi bem rápido, foi só levar os documentos, eu vou para casa da minha mãe, né, minha mãe foi à feira e eu desci sozinha para casa da minha mãe. Só que eu estava sem chave, né, sem a chave da casa, então eu falei, normal, vou esperar que a minha mãe já tá vindo. Então, bem próximo da casa da minha mãe, faltando 2 casas para casa da minha mãe, encontrei um senhor idoso, assim, né, que me parou assim, moça, você mora aqui? Eu não morava, né? Porque era na casa dos meus pais. Mas eu falei que sim, né? Porque eu achei que ele ia me perguntar se eu conhecia alguém. Aí eu fiz, acho que ele vai pedir alguma informação se eu conheço alguém que mora por aqui. Então eu vou dizer que sim. Eu fiz sim. Eu posso te pedir uma coisa? Ele falou. Eu disse, pode, eu achei que era uma informação. E ele me disse assim, você pode me dar R$ 2, porque eu moro na fazenda. Era um senhor normal, sabe? Porque eu moro na fazenda e eu tô precisando de R$ 2. Ele me falou o que era para comprar, só que eu não me lembro bem. Ele falou, amanhã, se você me der, amanhã eu trago farinha para você, né? Eu moro na fazenda e amanhã eu vou trazer farinha para você. Eu não estava interessada na farinha, só que eu tenho um coração assim voltado muito a ajudar. Quando eu vejo alguém precisando de ajuda, eu quero ajudar. E eu tinha as moedinhas, né? Era de R$ 1, que era o dinheiro que eu tinha levado, que era para pagar a Xerox, só que eu não tinha gastado nada. E eu pensei, eu vou ajudar esse homem, né? Ele tá pedindo R$ 2, senti meu coração pedindo muito para ajudar, porque eu fico muito assim sentida quando eu digo que não, que eu não tenho. Mesmo eu não tendo, eu fico muito sentida. E eu falei pra ele, R$ 2? Ele fez sim. Eu fiz, tenho. E ele começou a dizer, moça, é porque eu moro na fazenda, não sei o quê. E era um homem idoso, sabe? Aí eu peguei o dinheiro, tava pegando, e quando eu tava pegando, abrindo a bolsa, ele falou assim, ou R$ 2 ou 5. Ele tinha me pedido 2.
Então eu ia dar os 2. Aí depois ele falou assim pra mim, R$ 2 ou 5. Aí eu tava tirando os 2. Aí eu fiz aqui. Aí ele fez, quanto que tem aí? Aí eu fiz 2. R$ 2 ou 5. Se tiver 5 aí, só que ele tinha me pedido 2, né? Aí eu fui pegar os 2. Aí, quando eu peguei o dinheiro, né, e fui dar pra ele me perguntou assim, quanto é que tem aí? Aí eu falei, 2. Aí ele olhou pra minha cara e fez, fazer o quê? Gente, eu olhei assim, eu fiz, oi? O cara me pediu R$ 2, porque ele queria pra comprar algo. Quando eu fui abrir a bolsa, ele disse 2 ou 5. Quando eu tava tirando dinheiro, que eu botei na mão dele, ele fez assim, 5, você tá me dando quanto? Eu fiz 2. Fazer o quê? E tipo, ele não agradeceu, ainda falou que fazer o quê? Tipo, eu tava dando o dinheiro que ele me pediu, dinheiro que eu não tinha, né? Porque é um dinheiro que eu tava juntando, é um dinheiro que eu não tinha. Eu me propus a ajudar uma pessoa que eu nem conheço, e a pessoa, tipo, muita gente fala, você ajuda por um obrigado? Não. Mas o que eu vi é que tá faltando nas pessoas gratidão. Eu não sou a primeira pessoa que passa por isso, minha mãe também já passou por isso, que foi ajudar uma pessoa e a pessoa olha pra minha mãe, pediu um valor, quando a minha mãe foi dar, a pessoa falou, só isso? Fazer o quê, né? A pessoa olha pra minha mãe e falou, fazer o quê, né? Como assim fazer o quê? Você pediu, a pessoa pediu o valor, você vai lá tentar ajudar. E, tipo, eu fiz aquilo com a maior alegria, eu não fiz aquilo pra receber trombetas, eu não fiz aquilo pra receber aplausos, eu não fiz aquilo pra, tipo, eu não ia falar pra ninguém. Porque eu tô falando, gravando esse vídeo aqui, porque eu vi que tá faltando em muita. Tipo, não são todas as pessoas, mas por esse senhor, todas as outras pessoas pagam. Porque muitas vezes, né, por você ajudar uma pessoa que é tão. Ou você ajudar uma pessoa que te trata com ingratidão, você olha para as outras pessoas que às vezes são pessoas gratas e que vão receber aquilo com alegria, você não quer ajudar. Você olha assim e fala, nossa, eu não quero ajudar, porque eu ajudei alguém, a pessoa olhou para mim, me pediu um valor, eu não tinha, mas dei aquele valor, daquilo que eu não tinha, quando eu dei, a pessoa fez, é quanto? R$ 2. Fazer o quê? Tipo, e disse outra coisa que eu não entendi, mas não me falou obrigado e foi embora. E aquilo me deixou tão mal. Eu nunca me senti tão mal em ajudar alguém como eu me senti em ajudar aquele homem. De verdade. Eu senti vontade de chorar, porque eu fiz assim, pai, eu dei o que eu não tinha, mas eu não esperava receber ingratidão. Tudo bem se ele não me dissesse obrigado, mas o que me machucou foi ele dizer, fazer o quê? Você tá me dá R$ 2. Quanto? 2? Você pode me ajudar? Tá bom. R$ 2. Quando você tá procurando 2 ou 5. Não, mas falou que era 2. Aí quando você bota, o cara fala, não, é 5. Me dá 5. Aí quando você olha, ele pergunta, é quanto você tá me dando? 2. Fazer o quê, né? Como assim fazer o quê? A pessoa tá te ajudando. A pessoa tá parando ali pra te ajudar e você acha que a pessoa tem obrigação de te dar mais. Aí eu comecei a analisar, de fato, será mesmo que está faltando pessoas bondosas no mundo, pessoas boas? Ou estão faltando pessoas mais gratas? O mundo está de... Não são todas as pessoas que são ingratas, eu sei disso, mas é como a minha mãe disse, por causa de uma, todos pagam. É que muitas vezes quando você tenta ajudar alguém e acontece isso que aconteceu comigo, você fica ressentido, você fica mal. Você olha e pensa, poxa, eu posso querer ajudar essa pessoa, e a pessoa é tipo como a minha mãe falou, que alguém pediu um ovo a ela. Minha mãe deu o ovo e quando a minha mãe chegou com o ovo, a pessoa falou, um ovo? É sério que você vai me dar isso? Tipo, gente, como assim? A pessoa pede, quando você dá aquilo que ela tá pedindo, ela quer um valor mais alto e ela não recebe com gratidão. Ela é ingrata, ela olha para você e fala fazer o quê? Como se ela estivesse trabalhando para você e você tivesse a obrigação de dar o valor que ela quisesse, né? Você tivesse sendo, é como se eu que fosse injusta com a pessoa. E aquilo me machucou muito, sabe? Eu compartilhei isso com a minha mãe porque eu fiquei muito magoada, de verdade.
Eu que gosto de ajudar, assim, sabe? Quando eu vejo alguém pedindo e eu não tenho como ajudar, eu fico muito mal. Mas isso me deixou, assim, muito mal, de verdade. Porque eu não esperava passar por isso, eu não esperava ouvir isso daquele senhor, porque veio pra mim todo sorridente, dizendo que precisava da minha ajuda, que queria R$ 2. E eu achei que ele ia ficar feliz em receber o dinheiro que ele falou que precisava pra comprar sei lá o quê, né? Ele falou que era R$ 2 o negócio, depois o negócio aumentou, quando eu fui dar pra ele, aumentou pra 5. E ele me olhou como se a minha mãe falou assim: você devia ter pedido o dinheiro de volta, então me devolva, já que esses dois não vai te servir. Só que eu fiquei assim tão mal que eu nem sequer me toquei. Me devolve o dinheiro, então se não serve pra você, vai servir pra mim. Né? Vai servir pra mim, porque eu tô tirando de um lugar que eu não tenho. É um dinheirinho que eu junto pra as necessidades assim que surgem, sabe? Que era uma coisa que eu tava usando. Eu pensei, já como eu ia usar pra uma coisa, eu vou usar pra ajudar esse homem. Mas tem uma coisa que a minha mãe sempre fala: tem pessoas que não querem ser ajudadas. Gente, isso é a pura verdade. A Jéssica da edição. Tem uma frase que diz assim, que eu vi há algum tempo e que eu gostei muito, sabe? E que eu sempre tentava lembrar dela, que ela diz mais ou menos assim: seja bom, sem esperar que os outros sejam bons com você. Eu ouvi essa frase, sabe? Eu sempre repeti ela comigo, porque eu queria lembrar disso o tempo todo. Só que há uma diferença em ser bom e ser boazinho, sabe? Em ser bom e ser bonzinho demais. E você tem que ser bom, mas saber impor limite nas coisas, sabe? Porque amor sem limite é rebeldia, não é amor, né? Você deixa o outro fazer o que quiser com você, e isso não é amor, né? Pode ser amor pro outro, mas não é pra você, né? Amor é impor limite. E a mesma coisa a bondade. Na bondade a gente tem que saber quais são os nossos limites, porque senão você se torna bonzinho demais. E bonzinho demais, né, é aquele tipo de pessoa onde as pessoas, quando precisam de você, eles vão lá, né, te procuram. Aí quando você tem serventia, você tá servindo, você é bom. Mas no momento que você diz um não, você para de servir, né? Você não presta. Então, quantas vezes a gente vê isso? Somos bons, mas quando a gente diz um não pra alguém, quando a gente diz sim, somos bons, mas quando dizemos um não, ou não fazemos a coisa do jeito que a outra pessoa esperava, somos taxados como ruim. Então, isso é ser bonzinho, sabe? Então, que a gente não seja bonzinho, que sejamos bons, mas que tenhamos nossos limites. Então, é isso que eu queria trazer aqui. Uma coisa que eu quero dizer aqui: tem gente que não quer ser ajudada, que precisa de ajuda, mas não quer ser ajudado. E outra coisa, gente boazinha demais só se dá mal. Sim, gente, as pessoas gostam de pisar em quem é boazinha. Então é que você vai ver muitas pessoas falando sobre isso: não seja boazinha demais. Na terapia, minha psicóloga batia nessa tecla. Você vai ver todos os psicólogos batendo nessa tecla. Cuidado em querer ser boazinha demais. As pessoas não gostam de gente boazinha. E eu vi isso hoje. Eu não tô dizendo, gente, que não é pra você ajudar. Sim, é pra você ajudar. Se tem alguém precisando de você e você pode ajudar, ajude. Mas hoje eu vi que não é que tá faltando gente boas no mundo. É que também tem muita gente ingrata. Sabe, eu fiquei muito mal. Eu tô aqui gravando com vocês e pensando no que eu passei, né? Porque foi agora há pouquinho. Compartilhei com a minha mãe. Minha mãe achou isso um absurdo, sabe? Como eu falei, as pessoas ajudam não é para receber trombetas, palmas, e também não é para receber um obrigado. Mas o que me deixou mal foi o fazer o quê? Como assim? Você só tem R$ 2 pra me dar? Eu te pedi 2 no início, mas depois eu queria 5, né? Vou fazer o quê? Vou aceitar os seus 2, né? Você só tem 2 pra me dar e foi embora. Tipo, o cara foi embora e me deixou lá parada. Sabe, eu dei dinheiro pro cara, ele fez fazer o quê, né? Foi embora. Gente, eu fiquei lá parada olhando pra cara dele e o cara foi embora andando. E eu fiz: deixa de ser idiota, menina. Acorda. Sério. Isso me serviu de lição, porque eu vi. A gente não podemos ser boazinha demais. Pessoas boazinhas se dão mal. As pessoas pisam. Gente, é verdade. Ninguém gosta de gente boazinha. Sabe? Olha, porque gente boazinha é aquela que toda vez que alguém precisa, olha, eu preciso de você pra isso. Aí a pessoa, você faz o que a pessoa tá precisando e depois a pessoa pega e vai embora. A pessoa só te procura
quando precisa. Então, gente, a gente também tem que acordar para isso. A gente não pode ser otários, né? Não podemos deixar as pessoas ficarem zombando da gente o tempo todo. Então, eu acho que acontecer isso comigo foi bom por uma parte, porque eu acordei. Porque eu era a pessoa que queria salvar todo mundo. Eu tinha a síndrome da salva-vidas. Quero salvar todo mundo. Mas a pergunta é, será que a pessoa quer ser salva? Você já parou para se perguntar? Será que essa pessoa que você quer salvar quer ser ajudada? Hoje eu descobri que nem todo mundo quer ser salvo. Você não salva quem não quer ser salvo. Você não ajuda quem não quer ser ajudado. Então, é essa lição que eu trago no vídeo de hoje. Muito revoltada e triste com essa situação, mas infelizmente falta gratidão no coração das pessoas. E eu não falo isso com felicidade, eu falo isso com muita tristeza. Não só falta bondade, falta gratidão. Tem muita gente que não sabe agradecer aquilo que recebe, acha que o outro tem a obrigação de viver salvando a vida dele o tempo todo. Acha que é a obrigação do outro viver salvando, mas esquece do dom mais lindo, agradecer. Sabe? Agradecer. Muitas vezes você não precisa agradecer com palavras, simplesmente um sorriso. Eu achava que aquele senhor ia me dar um sorriso, sabe, e ir embora. Mesmo que ele não fosse agradecer, não importava. Um sorriso fala mais que 1000 palavras. Mas ele preferiu falar palavras que machucaram e ir embora com raiva, como se fosse minha obrigação, como se eu fosse a prefeita e tivesse a obrigação de sua salva-vidas aqui, tenho que dar o que ele está pedindo. Então, isso me revoltou, me entristeceu muito, me deixou muito triste numa manhã de sábado, mas também me trouxe muitos ensinamentos. Então, eu quis aqui compartilhar com vocês, tá? É uma coisa, gente, a gente tem que aprender. A gente tem que separar isso, né? Ser boazinha demais não é ser bondosa. A gente tem que entender. Cuidado, gente boazinha, eu sempre ouvi isso. Só se dá mal, porque todo mundo quer pisar em cima de você. Todo mundo acha que você tem a obrigação de salvar eles. E no final das contas, quem te salva? Ninguém, né? Então é isso, gente. Aqui fica a minha lição, né? O que eu aprendi. Fiquei muito triste com isso, né? Compartilho isso com muita tristeza para vocês. E que Deus abençoe todos nós. Muita luz, muita paz. Bye!